Bem-vindos à DLG Mídia. Meu nome é Lucinéia dos Santos e hoje nós vamos fazer o segundo episódio e vamos falar do papel da mulher em espaços políticos com Cris Marangoni. Cris Marangoni, para mim, Helena Marangoni, nossa secretária de Assistência Social aqui em Rio Preto e candidata a vice-prefeita do município de Bálsamo. Ela é assistente social, tem uma ampla experiência em gestão pública e ninguém melhor do que ela para falar sobre o papel da mulher nos espaços políticos. Agora é a hora. Vamos lá. Eu quero começar com aquela pergunta bem básica, né? Qual a importância, Cris, da mulher nos espaços políticos? Bom, Lu, primeiro falar de política para nós, Nossa. né? Falar de política saudável, de política pautada em ideias, na democracia, no respeito, para nós é um imenso prazer. Então, eu fico muito triste, principalmente com os jovens que às vezes falam, eu não gosto de política. Gente, o fato de você se omitir é uma decisão política. Então, a política, ela perpassa por todos os lugares, né? E a mulher na política, nós precisamos ter clareza e ocupar os espaços estratégicos da mulher nessa política. A representatividade feminina, a sensibilidade feminina precisa se fazer presente nos espaços. E os espaços políticos de tomada de decisão, seja no legislativo, seja no executivo, como nós estamos aí, né, com várias candidatas a prefeitas mulheres, vice-prefeitas, vereadoras. A mulher precisa entender que nós demoramos muito tempo para ter direito ao voto. Nós demoramos, enquanto mulheres, muito tempo para entender que nós não queremos ser nem melhor nem pior do que os homens. Nós somos iguais. Pessoal, é muito importante que as mulheres entendam que estar na política para a gente é um espaço de representatividade e de se fazer presente enquanto pauta. A mulher precisa ter lá a sua voz, colocar a sensibilidade com relação às crianças, aos projetos, ao trabalho, né? Então, eu acredito que nós vamos fazer muita diferença enquanto mulheres na política, Lu. Ô, Cris, eu sempre tive um avesso, eu sempre fui avessa à política, sempre. As pessoas me diziam assim, desde pequena, né? Porque a Lucinéia é aquela menina que foi criada sozinha com a mãe estava grávida, o pai resolveu brincar de outra coisa, é a mãe que criou essa menina. Então, essa coisa do ter que lutar todo dia, ter que ir na busca daquilo, as pessoas falavam, você é muito política. Eu chorava. Enquanto assessora de um determinado governo aí, algumas pessoas falavam, você precisa ser política. Eu falava, não é, isso pra mim não entrava na minha cabeça, porque eu sou técnica, eu dizia, e chorava, porque era a marginalização da coisa. Eu falava, não é possível. E quando eu assumo a Secretaria de Saúde lá de Olímpia, e você começa a entender como funciona, né, toda a administração pública, você para e fala assim, cara, eu preciso de fato mesmo estar na política. Porque para mim é inadmissível que um homem vá à tribuna para defender assuntos relacionados às mulheres. Esse lugar de fala é nosso. É nosso. Eu sei o que é entrar dentro de um ônibus lotado e ter um cara passando a mão em mim. Isso. Um homem não sabe o que é isso. Eu sei o que é ser assediada por um patrão, porque você não pode perder o emprego e você tem que fingir que você não está entendendo. Um homem não sabe o que é isso. Então, quando as pessoas... Por que a Lucinéia vai entrar na política? É o mesmo caso da Cris. Com a vida estabelecida, financeiramente tranquila, uma carreira sólida, mas você vai se aventurar por quê? Porque eu acho que é nossa responsabilidade. Com todas as dificuldades que nós tivemos na vida, nós tivemos oportunidades. E é impossível nós não transferirmos um pouco desse conhecimento e a gente acredita nessa política possível para toda a nossa sociedade. Então... Coragem, né, Lu? Mulheres corajosas. Lamento para os meninos que não querem a nossa presença, que aí começa a criar essas... mas infelizmente estaremos lá, queridos. E uma coisa que, né, a perspectiva da nossa experiência, que enriquece esse debate político saudável. Então, as mulheres, elas
vão com certeza pautar assuntos, como você disse, que nós somos legitimadas por nós mesmos. Nós não precisamos de homens falando pela gente. Não. Nós precisamos ocupar a igualdade de gênero para que mulheres falem por si. Sim, né? Então vamos lá. Como possibilitar e abrir portas para que mais mulheres ocupem esses espaços? Olha, Lu, quem me conhece sabe que um dos pontos que eu falo do trabalho social com as famílias e com a juventude é o empoderamento da formação crítica sobre política, né? E sobre política no sentido não bandeiras partidárias, mas políticas, né? Você pautar direitos. Sim. A política, ela se faz presente na defesa dos direitos, né? De uma sociedade. E a crise, ela vem com muitas ideias de implantação de projetos que estimulem, inclusive, o desenvolvimento da cidadania em espaços dos idosos, dos adolescentes, a preocupação com o primeiro voto desses jovens terem a consciência de quanto o seu voto influencia, né, numa sociedade, e é nisso que eu acredito e é assim que nós vamos fomentando. Eu tenho dialogado muito com a turminha aí, mulheres, jovens, e estimulado muito esse papel da política mesmo, né, de se fazer presente. Eu tive, enquanto sua assessora, né, na tua gestão, a gente teve a oportunidade de passar pelos CRAS, né? Foi um pedido da Helena, da Cris, ela nos chamou na sala e disse assim: escuta, vem acontecendo algumas coisas aí, precisamos falar de violência da mulher, precisamos falar de golpes da internet, precisamos trazer essas crianças, esses jovens, para o nosso lado, numa linguagem simples. Eu acho que começa daí, né, Cris? Eu acho que quando você desmistifica essa coisa, porque se a gente entrasse aqui, você, com todo o seu conhecimento técnico na área da assistência social, eu como advogada, a gente ia entrar num diálogo aqui que as pessoas, muitas delas, eu falo, o que essas duas loucas tá falando aí o dia inteiro? Então, não é essa a proposta, né? Eu acho que essa coisa do trazer mais gente é provar que é uma linguagem tranquila, simples, todo mundo precisa entender o que a gente está falando. Eu fui, enquanto criança, e quando você me colocou para dar essas palestras, o primeiro lugar que eu fui foi na Asa Delta, né? E quando eu entrei na Asa Delta, eu vinha lágrimas, porque enquanto criança, minha avó me levava para os projetos da assistência lá no Asa Delta, para mim não ficar na rua, porque senão eu ia ficar o dia todo na rua. Então, revisitar esse passado naquele local era tão impactante para mim. E se eu me tornei a Lucinéia que me tornei hoje, é porque num determinado momento eu tive a doutora Suzana num projeto dando palestra. E quando entrou aquela mulher, Helena, com todo aquele empoderamento dela, delegada, foi a primeira delegada da mulher, era aquela coisa italianona, né? Ela chegava. Doutora Suzana. Eu olhava, eu falava assim, gente, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mulher. E você me deu a oportunidade de mudar, estar com ela. Eu não tive a oportunidade de encontrá-la, porque quando eu cheguei na assistência, ela ficou doente logo em seguida. Mas eu tive a oportunidade de dizer, professor, eu cheguei lá. Então, eu trago muito isso comigo e sei que é teu propósito também. Quando a gente fala em trazer mais mulheres, é para que cada vez a gente leve isso com mais acesso para toda a população, para que se olhar para nós e dizer assim, quando eu crescer eu quero ser igual a elas, já valeu a pena. Nós precisamos esse espaço de referência. O exemplo arrasta, né? Assim, quem são nossos heróis, né? E nós, mulheres, que nós sejamos referência de heroínas para tantas crianças, para tantas meninas, mulheres. E você sabe que eu tenho recebido... cidade pequena, você vira um ídolo, né? A política, ela traz essa proximidade. Eu brinco com o Júnior e com o Duque, se depender dos cachorrinhos, que eu já vinculo com eles rapidinho nas visitas, e das crianças, nós vamos estourar de tanta votação. Mas por quê? Porque é isso, né? Que nós possamos ser essa representatividade, aquilo que, eu quero que a minha neta fale, eu quero ser igual a minha avó.
né? Eu quero que outras crianças tenham na gente, enquanto mulheres fortes, empoderadas no sentido respeitoso, gente, empoderadas no sentido de representatividade, de fazer a diferença na saúde, na educação, que nós possamos dar o tom feminino das políticas públicas, mas que a gente seja uma referência enquanto pessoa para essas meninas, né, que um dia serão mulheres. Olha, da Antonella, eu não tenho propriedade para falar, não, porque eu tive muito pouco contato e ela é pititica. Agora, da Stephanie, eu vou deixar aqui publicamente registrado. Parabéns. Que menina. Então, se ela espelhou em você fez um bom trabalho. Porque ela é uma profissional. A Stephanie é filha da Cris, ela é advogada. Mas é de uma serenidade, né? A Cris já é mais impulsiva, né? A Cris é 360. A Stephanie, ela é tranquila, ela fala com propriedade, mas tudo dentro do tom. Eu fiquei encantada, tenho a oportunidade de ter um contato com ela agora por conta das eleições. Parabéns pelo trabalho. Foi É uma advogada sensível, né, Lu? Você sabe que a minha família, nós somos uma família de mulheres fortes, né? Eu falei isso o dia da convenção. A minha mãe, a minha avó, então, assim, as minhas tias, a família da minha mãe é uma família de mulheres muito italianas, né? Essa italianada que já fala alto, fala com as mãos e que impõe, de certa forma, a sua presença, né? A Stephanie, ela é toda doce, ela é mais tranquila, né? Eu brinco que a Stephanie, ela, né? Só que, ao mesmo tempo, a Stephanie é de uma intelectualidade que é muito respeitada, né? Então, maravilhosa. Mesmo com a generosidade, com a doçura, ela também coloca, né, as suas ideias e pauta aí uma referência. Que é um exemplo das nossas mulheres, dessa família, né? Então, isso, para mim, é uma grande alegria ter. A Antonella já é mais espalhafatosa igual eu. Né? Mais... E eu acho isso, né, Cris? Quando a gente apresenta, por exemplo, um perfil de Cris Marangoni e um de Stephanie, são pessoas que conectam, porque nós também temos mães lá dentro, né, que estão nos assistindo, que tem esse perfil mais comedido, mas que precisam entender, e isso a Stephanie deixa muito claro, que ela sabe se impor. Né? Então, por mais que você... resolvi ficar em casa, cuidar dos meus filhos, tá tudo certo, isso foi uma decisão sua. Agora, o que precisa é você se impor com relação às suas decisões. Foi uma decisão sua? É o melhor para você e para sua família? Tá ótimo. Ninguém melhor do que você para saber disso. Agora, eu não tô boa aqui, não posso falar, porque senão depois meu marido... Não, então peraí, a gente precisa desenvolver isso. E isso você faz enquanto gestora da assistência, né? Essas conversas com essas mulheres. É incrível quando você chega na primeira, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, e aí você vai criando essa conexão com elas. Na primeira elas são mais arredias, na segunda elas já mostram como é aquela casa, né? E quando a gente fala de primeira infância, então eu imagino que essa seja a doçura do vínculo. Criar o vínculo, né? Do respeito. Sabe, Lu, nós trabalhamos muito com a confiança das pessoas. E aqui eu quero deixar um relato, né, e agradecer você por ter feito um trabalho maravilhoso com as idosas. Quando eu te pedi, Lu, vamos trabalhar os cybercrimes, né? Esses crimes cibernéticos que os idosos têm sofrido tanto, olhar com cuidado para a questão desse mundo digital, né? Dos celulares. E quando você vem com a sua generosidade, quanto as pessoas também reconheceram essa conexão que você criou, né? Então, olha quanto essa mulher, né, advogada, influenciou a vida de tantas mulheres, principalmente as idosinhas que não têm noção, né, desse outro mundo do crime, mas assim, como nós fizemos a diferença na vida das pessoas. Sabe o que me deixa muito feliz? É fazer uso da política pública, da política social, da política partidária, para que nós possamos transformar a vida de outras pessoas, das famílias, principalmente das mulheres, né? Isso não tem preço, isso é o maior, realmente é mais gratificante do que tudo,
se fazer presente na vida das pessoas, né? E quando falávamos, né, dos crimes cibernéticos nos CRAS, você imagina chegar com uma linguagem que elas entendessem aquilo que eu precisava falar. Então, eu não podia falar em cybercrime. Eu precisava falar, que é esse crime que acontece lá no Facebook. E aí, a gente apresentava o Facebook, os pedidos de amizade, que depois vinha em golpe. E hoje, ontem, Helena, eu tenho uma turma que passou por esses CRAS e que me seguem no Instagram, porque algumas só tem o Facebook, mas algumas me seguem no Instagram. E a gente teve uma apreensão aqui em Rio Preto de um pessoal que estavam aplicando esse tipo de golpe, que era o golpe de que eles faziam contato principalmente com homens, adolescentes, e depois o pai na sequência ligava dizendo que era da polícia e que ele ia ser preso, mas que podia ter uma negociação ali. Mas na hora, essa senhorinha que é lá do BH mandou uma mensagem, falou, doutora, a senhora tá vendo aquilo que a senhora falou, que os homens que aceitavam os pedidos das meninas? Então, entender essa linguagem para levar para a população e elas entenderem, quando a imprensa passava e perguntava para elas qual era a importância daquilo, na linguagem dela, elas entenderem que elas não poderiam aceitar mais aquele pedido para seguir dentro daquele Facebook se não era alguém amigo, que precisava fechar a agenda, que precisava ter identificado na sua agenda os seus parentes, era algo que valeu muito a pena. É isso que valeu muito o nosso trabalho. Então, nós precisamos encorajar as mulheres, né, Lu? Vamos encorajar as mulheres para ocuparem esses espaços e para fazer a diferença, né? Agora vamos apertar o calo aqui, porque agora começa a chegar a hora que os menininhos não gostam que a gente fala. Na sua visão, quais os principais desafios que nós, mulheres, enfrentamos ao tentar entrar e se manter na política? Primeiro, o preconceito, né? Infelizmente, nós ainda vivemos em uma sociedade em que o fato de você ser mulher, você precisa o tempo todinho provar muitas coisas. Por quê? Porque as pessoas preconceituam o fato de você ser feminina, né? De você ser mulher. Então, assim, a capacidade, se você vai dar conta, você enquanto mulher, a sua força intelectual e capacidade, né, de fazer, de realizar. Eu acho que o maior desafio da nossa sociedade e para nós, né, na política, é demonstrar que o gênero, ele não pode ser pautado, né? O que tem que ser pautado é a nossa capacidade, a nossa trajetória. Eu com 50 anos de idade hoje, né? 25 anos, quer dizer, eu tenho metade da minha idade dedicada à vida pública. Passei coordenei Mirassolândia, fui secretária em Tanabi, secretária em Rio Preto 2 vezes. O fato de eu ser mulher é o que menos importa. Sim. O que importa é esse legado de trabalho sério, reconhecido pela população. Eu comecei a olhar os prêmios que nós ganhamos de reconhecimento pelo trabalho. Então, provar esse desafio nosso enquanto mulher. Você está vivendo isso Sim. na política. Eu cheguei algumas vezes em alguns lugares, que foi muito triste, e ouvi algumas pessoas, né, não nessa campanha, uma outra falar, eu não voto em mulher. Penso. Então, assim, não podemos, isso é inadmissível. Você pode falar que você não vota porque você não se identifica, mas Sim. você não vota só pelo fato de ser mulher. Gente, mais uma vez, mulheres e homens precisam conviver harmoniosamente nessa sociedade. Mulheres e homens, para além da relação íntima e afetiva, é importante que a gente tenha uma sociedade respeitosa na convivência. Não dá para a mulher ser só objeto de desejo. A mulher precisa se posicionar nas suas ideias, né? Essas questões relacionadas ao gênero perpassam pela questão sexual. Nós estamos vivendo uma sociedade em que o sexo está sendo colocado acima de tudo, né? É muito triste para a gente, enquanto mulher, ver a objetificação, né, do sexo e da mulher, que é só para satisfazer desejos, né? Então, isso me deixa triste. Eu acho que é um grande desafio nosso, enquanto uma sociedade saudável, conviver harmoniosamente, independente
né, do sexo e do gênero. É isso. É um ambiente extremamente machista, né, Cris? Extremamente machista. Violento. Eu costumo... não nessa ainda não aconteceu. Talvez por conta da construção da campanha de deputada que eu tenha feito. Mas quem acompanha aqui sabe. Enquanto candidata a deputada que fui, eles ligavam para minha equipe para me mandar alguma informação. Até o dia que eu falei, viu? A cara é minha. Se eu falar que eu não vou, não. Aí, a partir desse dia, deixaram de passar os recados para a minha equipe e começaram a falar comigo. E eu tenho muito isso, e acho que agora, dessa vez, entenderam. Eu não admito estar em algum determinado partido pelo fato de ser cota. Eu não tô lá porque eu sou mulher. Eu tô lá porque eu tenho capacidade para estar lá. Eu tenho história. Eu vivi a administração pública. E eles não mandam recado. E tem coragem, né, Lu? Coragem de ocupar esse espaço. Não devo nada pra ninguém. É isso. Só trabalhei minha vida toda. É isso. Se alguém tiver alguma coisa pra falar, a gente resolve aí. Tá tudo certo. Ouviu? Gostei desse. Viu? Chama eu aqui. Cris. Ai, como eu ficaria falando o dia inteiro com você aqui. Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que ainda não se sentem encorajadas a participar da política ou ocupar espaços de liderança? Olha, primeiro o recado do coração, né? O recado do coração de quem tem o coração cheio de confiança, de fé, mas acima de tudo de acreditar na mulher. Eu deixo aqui um recado para as mulheres que têm o desejo de mudar essa sociedade, de transformar os seus sonhos em realidade, que nós possamos, através dos espaços políticos, dos espaços estratégicos, que a nossa liderança se faça presente e que juntas, com certeza, essa sociedade vai ficar mais sensível. O papel da mulher com relação a esse cuidado, ele é essencial. Então, acredite nos seus sonhos, busquem mulheres, meninas, busquem aquilo que te faz feliz, mas acima de tudo, que te faz acreditar que a sua força e que o seu potencial vai ser colocado em prática. Então, fica aqui um desejo de muita felicidade naquilo que se propõe a fazer, né? Nas nossas andanças, né, Cris? Pelo município todo, a gente ouve muito isso. Algumas pessoas têm o dom da oratória, outras não. Mas elas têm o dom de criar isso, de acolher essa comunidade. Então, associe-se a essa mulher que tem o dom da oratória. Fala, olha, eu tenho uma turminha aqui, vamos fazer um café? Uma traz um pãozinho, a outra traz uma bolacha. Mas eu queria discutir isso aqui, não tem, ou o asfalto tá ruim, ou tá faltando vaga na creche, ou a saúde não tá legal. Mas vamos juntar aqui. E aquela que fala mais, que não tem nenhum pudor em falar, põe a cara. Né? As lideranças. Disso, né? A gente precisa. E eu falava isso nas minhas visitas, os meninos, eles são mais organizadinhos. Os homens já têm isso é cultural. Não tem medo. Não, nós temos a mania de querer desmerecer a minha amiga. Né? Porque a Cris é loira demais, a Cris é nova demais, a Cris é rica demais, a Cris é pobre demais. Fala demais. Tem sempre alguma coisa para desmerecer a capacidade daquela mulher. Então vamos fazer o processo inverso. Se a gente juntar e organizar, ninguém dá conta da gente. Né? Vamos discutir isso. Nós sabemos, essas mães que saem de manhã e deixam esses filhos, a gente sabe o que é. A Cris tem filhos, tem neto. Eu fui essa criança. A gente sabe o que é. Então, a pessoa vir falar, né, levantar a bandeira de Zona Norte, assim como a Cris conhece Bálsamo como a palma da mão, eu conheço a Zona Norte como a palma da mão. Então, para fazer política, você precisa saber onde você está pisando, é cuidar do seu povo. Não é falar que o postinho tá... Não está funcionando, não está funcionando. A saúde primária de Rio Preto não funciona. Quem está carregando? A UPA. Não aguenta. Mas quem que vai falar isso? Quem mora lá. Olha... Aqui no solo, aqui na onde quer que seja, não está funcionando. A gente precisa ter essas lideranças, que hoje em dia são, na maioria, ocupadas por homens. Representatividade, né, Lu? Essa representatividade nossa é fundamental, porque dessa forma nós vamos conseguir trazer realmente essas pautas que são tão sensíveis para as mulheres que sentem na pele. Que sentem na pele. Quero agradecer
mais uma vez. Eu quem agradeço. Esse foi o nosso segundo episódio. Eu preciso que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você... Como que chama o sininho, Gilvan? Ative o sininho, porque senão depois ele não engaja, ele fica bravo. Ative o sininho e foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Meu nome é Lucinéia dos Santos, eu tive com o Cris Marangoni e nós estamos na DLG.